O que é que estás a fazer? Latiu a minha nora, Ana, quando me aproximei do seu frigorífico. Eu só queria um copo de água, respondi. Ela soltou uma gargalhada. Mendigos não têm permissão para se servirem na minha casa. Eu sorri. Filho, disse eu, olhando por cima do ombro de Ana. Esqueceste-te de dizer à tua esposa quem é que foi o fiador desta casa e quem é que paga a água, não foi? E nesse momento, os dois começaram a lamentar-se. Imploramos, não ligues para o banco. Olá, meus queridos ouvintes. Antes de começarmos, gostaria de pedir que se subscrevam ao canal, ponham um like e, se não for muito incômodo, escrevam nos comentários de que país me estão a ouvir. Seria um prazer. E agora, boa audição. Os convidados tinham ido embora há 1 hora. A casa, que nas últimas horas ressoara com vozes altas, risos e o tilintar dos copos de vinho do Porto, afundou-se agora num silêncio profundo. Mas não era o silêncio que traz paz. Era um silêncio pesado e pegajoso, impregnado de cheiros de perfume caro, carne fria e vinho tinto derramado. Este odor entranhou-se nos tapetes brancos imaculados de Ana, e eu sabia que amanhã teria de ficar muito tempo de joelhos, com a escova e o produto especial, para não deixar uma única mancha. Levantei-me devagar da minha cama na cave. As minhas costas latejavam com uma dor surda e lancinante, o dia inteiro de pé. Primeiro a tomar conta do meu neto, Mateus, enquanto os pais se preparavam para a recepção, depois na cozinha, a ajudar a pôr a mesa, e a seguir a recolher a louça suja que os convidados deixavam por todo o lado. O meu lugar, como sempre, era nos bastidores desta festa da vida. Pessoal invisível. O meu quarto, a que Ana chamava grandiosamente de apartamento, era na verdade uma cave convertida. Fresca, ligeiramente úmida, com uma pequena janela mesmo debaixo do teto, por onde só se viam os pneus dos carros deles. Aqui estavam os meus móveis antigos, o meu mundo, encolhido às dimensões desta divisão. Eu escolhi este caminho. Vendi o meu apartamento de 2 quartos, num bairro antigo e acolhedor de Lisboa, para investir cada cêntimo na entrada para esta casa enorme e fria, no Estoril. Tornei-me a fiadora do crédito à habitação deles. Tudo por eles, pelo meu filho Vasco, pelo futuro do meu neto. Eu acreditava que assim manteria a família, estaria por perto, seria necessária. Subi as escadas até a sala de estar. As luzes estavam apagadas, mas através das janelas panorâmicas entrava a luz fria da lua, transformando as mesas de vidro e os pés cromados das poltronas em esculturas de gelo. Num dos sofás, sob o brilho do ecrã do telemóvel, estava o meu filho Vasco. Ele nem sequer levantou a cabeça quando entrei, deslizando o polegar pelo ecrã, completamente submerso na sua vida digital. Ele não via os guardanapos espalhados pelo chão, nem o copo esquecido no parapeito da janela. Não me via a mim, ou talvez simplesmente se tivesse habituado a não notar. Passei por ele e fui até a cozinha. Uma montanha de louça na pia esperava por mim, mas decidi deixá-la para amanhã. Não tinha forças. A boca estava-me seca e sentia um nó no peito de tanto cansaço. Tudo o que eu queria era um copo de água fresca. Não da torneira da minha casa de banho lá embaixo, mas sim água gelada de verdade do frigorífico prateado grande que zumbia como um motor de avião. Dei um passo em direção a ele. As minhas pantufas afundaram-se silenciosamente no tapete.
Os meus dedos quase tocaram no metal frio do puxador, quando uma voz brusca como um chicote me fez parar. O que é que estás a fazer? Ana estava na ombreira da porta com os braços cruzados. Vestia um roupão de seda e mesmo na penumbra o seu rosto expressava um nojo de quem não percebe. Retirei a mão como se tivesse sido apanhada em flagrante. Eu só queria um copo de água, Aninha. Respondi em voz baixa, perturbada pelo seu tom. Ela soltou uma risada curta e áspera. Este riso era mais assustador do que um grito. Não havia alegria nele, apenas desprezo puro e não adulterado. Mendigos não têm permissão para se servirem na minha casa. Ela articulou, e cada palavra me feria como um estilhaço de vidro. Lá embaixo, na tua cave, tens uma torneira. Usa-a. Eu fiquei ali parada, incapaz de me mexer. As palavras estavam presas na minha garganta. Mendiga, na casa para a qual dei tudo o que tinha. Na casa cujas contas da água eram pagas pela minha reforma. Olhei para o meu filho Vasco. Ele continuava sentado no sofá. Tinha ouvido tudo. Vi-o hesitar por um momento, mas depois o seu dedo voltou a deslizar pelo ecrã. Não disse uma palavra, não me defendeu, não levantou a cabeça, simplesmente fingiu que não estava ali. E naquele momento, a humilhação tornou-se absoluta. Não estava nas palavras de Ana, mas no silêncio do meu filho. Esse silêncio era mais alto do que qualquer grito. Significava que eu não era ninguém ali. Um lugar vazio, uma função que devia cumprir o seu trabalho em silêncio. Algo dentro de mim se quebrou. Não com um estrondo, mas em silêncio, como a queda da neve. Anos de sacrifícios silenciosos, de mágoas engolidas, de desculpas que eu inventava para os dois. Tudo isso se enrolou num nó gelado e apertado no meu plexo solar. O cansaço que sentira há um minuto desapareceu. A dor nas costas passou. O seu lugar foi ocupado por uma estranha, fria e absolutamente clara tranquilidade. Eu não disse mais nada. Não discuti, nem chorei. Simplesmente me virei devagar e, sem olhar para Ana, nem para a silhueta petrificada do meu filho no sofá, caminhei de volta para a escada que levava à minha cave. Cada degrau para baixo ecoava no vazio que se instalara. Mas eu já não me sentia humilhada. Não sentia dor. Sentia algo a cristalizar-se dentro de mim, a ganhar dureza e bordas afiadas. O interruptor tinha sido acionado. O sacrifício tinha terminado. Algo diferente estava a começar. Ao descer as escadas, não acendi a luz. Não era preciso. Naquela minha vida de cave, eu conhecia cada canto, cada rachadura no cimento, cada fio gasto no tapete antigo ao lado da cama. Atravessei o quarto e parei junto ao armário maciço que trouxera do meu antigo apartamento. O seu interior escuro, a cheirar a naftalina, guardava toda a minha vida passada. Eu não chorei. As lágrimas secaram há muitos anos, deixando para trás apenas aquele estranho vazio queimado. E naquela noite, esse vazio encheu-se de gelo. Eu sentia o seu frio nas veias, nas pontas dos dedos, na nuca. Não era uma sensação desagradável. Pelo contrário, trazia clareza. A clareza que tanto me faltou durante todos aqueles anos, em que me convencia de que estava a fazer a coisa certa, que a família era o mais importante, que era preciso suportar, perdoar, amar. Os meus dedos encontraram o fecho por detrás da parede falsa, que abria um compartimento secreto. Lá dentro, embrulhada numa toalha velha, estava uma caixa de metal pesada.
Tirei-a, coloquei-a na cama e, pegando numa pequena chave da prateleira, abri-a. O clique seco do fecho soou incrivelmente alto no silêncio. Lá dentro, em pilhas arrumadas, estavam documentos. Toda a história financeira desta casa, do meu sacrifício. Aqui estava a pasta grossa com o contrato de crédito à habitação. Em cada página, ao lado da assinatura garrafal de Vasco, estava a minha, Helena Almeida, nítida, firme, traçada com a disciplina de ferro de uma escola à moda antiga. A assinatura da fiadora, da garante, da pessoa que respondia perante o banco com todo o seu patrimônio, que na verdade eu já nem tinha. Tirei outra pasta, contratos de serviços públicos, água, eletricidade, gás. Estavam todos em nome de Vasco, mas em cada um estava anexado o formulário de autorização para débito direto da minha conta de reforma. Eu própria assinei estes formulários no banco. Mãe, assim é mais fácil, disse-me Vasco na altura. Para eu e a Ana não nos perdermos em papelada. Vai tudo sair de uma conta e nós damos-te o dinheiro em numerário. Em numerário? Nos primeiros meses deram-me alguma coisa. Depois começaram a esquecer-se. Depois parei de lhes lembrar. Eu sentia-me desconfortável, envergonhada. Eu era a mãe. Será que ia exigir dinheiro ao meu próprio filho por ele viver no calor e na luz? Eu simplesmente assistia em silêncio como milhares de euros saíam da minha pequena reforma para a manutenção desta casa enorme e estranha. Eu pagava a água, a mesma água de cujo copo me tinham negado hoje. Este pensamento não me causou dor. Causou apenas um sorriso amargo que tocou os cantos dos meus lábios na escuridão. Mendiga! Que palavra precisa Ana tinha escolhido? Só que ela se enganou em quem estava a pedir a quem. Eu folheava aqueles papéis e o gelo dentro de mim ficava ainda mais duro, transformando-se em algo monolítico, numa barra de aço, onde antes estava a alma. Eu olhava para os números das contas, para as minhas assinaturas, e já não via nelas um ato de amor maternal. Via os termos de um negócio. Um negócio em que um lado cumpria todas as obrigações e o outro considerava isso um privilégio. Bem, era a altura de renegociar os termos. A minha decisão não foi emocional. Foi tão fria e calculada quanto os números naqueles papéis. A primeira coisa que fiz foi pegar no meu telemóvel antigo de teclas. Marquei um número que sabia de cor há 40 anos. Demorou a chamar. Eu esperei. Finalmente, ouvi uma voz aguda, um pouco rouca, mas tão familiar, do outro lado. Estou? Ruth, sou eu, Helena. Helena? O que é que se passa a esta hora? Aconteceu alguma coisa? O Mateus está doente? Ruth Teixeira era a minha única amiga verdadeira. Éramos amigas desde a faculdade. Ela tinha trabalhado toda a vida como contabilista perita forense. Uma pessoa de números, factos e lógica de ferro. Ela foi a única que, desde o início, foi contra a minha ideia de vender o apartamento e me mudar para junto do meu filho. Vais trocar a tua liberdade por uma panela de sopa, sua tola, disse-me ela na altura. Como ela tinha razão. Não, o Mateus está bem. A minha voz soava firme, sem uma única nota a tremer. Fiquei surpreendida comigo mesma. Ruth, preciso da tua ajuda. Que tipo de ajuda? Precisas de dinheiro? Não, preciso da tua cabeça, dos teus olhos. Posso ir ter contigo à cidade amanhã? Claro, aparece. O que é que trazes? Olhei para a pilha de documentos na minha cama.
Trago os meus extratos bancários dos últimos 2 anos. Ruth, acho que fui uma tola muito grande. No silêncio do outro lado da linha, não houve censura. Houve apenas um longo e compreensivo "eu bem te disse", que ela, por respeito, não proferiu em voz alta. "Vem para o almoço", disse ela finalmente. "Vou fazer uma tarte de maçã." Ao desligar, senti o primeiro nó a desatar. Agora era preciso agir. Fui até a mesa e tirei o meu computador portátil antigo. Demorou a ligar, a ventoinha zunia descontente. A internet na cave era fraca. Ironia do destino. Eu pagava o tarifário mais caro para que Ana pudesse ver as suas séries em alta resolução e eu mal conseguia carregar a página da previsão do tempo. Finalmente, entrei no site do meu banco. A interface familiar, números, gráficos. Fui à secção de débitos diretos. Uma longa lista: água, eletricidade, gás, internet e o mais importante, a prestação mensal do crédito à habitação. Todos estavam ligados à minha conta, para onde a reforma era transferida todos os meses, no dia 8. Os meus dedos moveram-se lentamente sobre o teclado. Eu não desativei esses pagamentos. Ainda não. Seria demasiado simples, demasiado óbvio. Fiz algo diferente. Abri um novo separador. Abrir uma nova conta poupança. Chamei-a simplesmente de Aforro. 1 minuto depois, uma conta nova e limpa foi aberta em meu nome, não ligada a quaisquer obrigações. Depois, voltei à página principal e encontrei a secção de gestão de transferências de reforma. Alterar dados para transferência da reforma. Introduzi cuidadosamente, algarismo a algarismo, o número da minha nova conta poupança. Verifiquei 3 vezes e carreguei no botão confirmar. Apareceu uma janela verde no ecrã. A sua solicitação foi aceite. As alterações entrarão em vigor no próximo período de cálculo. A próxima reforma, daqui a 10 dias, cairia na minha nova conta, invisível para eles, e a antiga, de onde deveriam ser debitados todos os pagamentos da sua vida bonita, ficaria vazia. Fechei o computador. O ecrã apagou-se e o quarto voltou a mergulhar na escuridão. Eu estava sentada na minha cama, no meio de uma pilha de papéis que já não eram o símbolo do meu sacrifício. Eram agora as minhas provas, a minha arma. A boca ainda estava seca, mas eu já não queria beber. A clareza gelada lá dentro saciava qualquer sede. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia de uma coisa. O jogo em que eu sempre perdia tinha terminado. Estava a começar um novo. E desta vez, as regras seriam definidas por mim. Arrumai cuidadosamente os documentos de volta na caixa de metal, tranquei-a e voltei a colocá-la no lugar, no compartimento secreto do armário. Depois deitei-me, mas o sono não vinha. Eu não me mexi. Não suspirei. Fiquei apenas deitada de olhos abertos, a olhar para a escuridão, e sentia como uma nova ordem se instalava dentro de mim. Calma, fria, metódica. Eu esperei. Passou uma semana. Por fora, nada mudou. Eu continuava a acordar mais cedo do que todos, a preparar o pequeno almoço para Mateus, a levá-lo à escola. Arrumava a casa, lavava, passava a ferro as camisas de Vasco. Eu era a mesma sombra, deslizando silenciosamente pela casa, cuja presença era tão natural e imperceptível quanto o ar. Ana e Vasco agiam como se aquela noite junto ao frigorífico nunca tivesse acontecido. Não pediram desculpa, simplesmente a apagaram como um incidente desagradável, mas insignificante. Ana resmungava um
bom dia, entre dentes, se nos cruzássemos no corredor. E Vasco, como de costume, escondia os olhos atrás do ecrã do telemóvel. Não notavam as mudanças em mim, mas as mudanças estavam lá. Eu já não era servil, não tentava adivinhar-lhes o humor. Fazia o meu trabalho em silêncio, com a eficiência distante de uma empregada contratada. Eu já não era a mãe e a sogra, eu era uma observadora. Eu tricotava. À noite, na minha cave, eu sentava-me na poltrona antiga e as agulhas ganhavam vida nas minhas mãos. Antes eu tricotava para eles. Meias quentes para Vasco, um cachecol para Mateus, até tentei tricotar uma manta para Ana, que ela guardou com nojo no armário, dizendo que o estilo de avó não se enquadrava na sua decoração. Agora eu tricotava para mim. O bater ritmado das agulhas acalmava-me. Carreira após carreira, ponto após ponto. Era o meu pequeno ato de criação, a minha forma de contar o tempo até o momento em que o mundo deles começasse a desmoronar. A primeira coisa a falhar foi a internet. Aconteceu numa terça-feira à noite. Eu estava sentada na sala com Mateus. Ele estava a ver desenhos animados no tablet. De repente, a imagem parou, transformando-se num mosaico de quadrados coloridos. A avó avariou, queixou-se o neto. Ana saiu do quarto. A sua voz tinia de irritação. O que é que aconteceu outra vez? Vasco, a internet não está a funcionar. Não consigo finalizar a minha encomenda. Vasco tirou os olhos do computador portátil. Vou ver. Deve ser uma falha do fornecedor. Durante a meia hora seguinte, ele andou pela casa, reiniciou a caixa preta e brilhante do router, ligou para o serviço de apoio ao cliente, onde uma voz monótona do atendedor automático lhe informava de um possível atraso no pagamento. Que disparate! Murmurava ele. Nós temos débito direto. Ele lançou-me um olhar fugaz, sem expressão. No mundo dele, eu estava ligada ao dinheiro tal como a torneira está ligada à água. Simplesmente tinha que estar lá. A ideia de que a fonte pudesse secar ainda não lhe tinha ocorrido. Passaram a noite em silêncio irritado, privados da sua dose habitual de esquecimento digital. Eu, por outro lado, acabei tranquilamente de ler um conto ao Mateus e fui para a cave, sentindo a primeira, mal perceptível, satisfação. O primeiro ponto tinha caído. A verdadeira tempestade rebentou 2 dias depois. Era quinta-feira de manhã. Eu estava ocupada na minha pequena cozinha lá embaixo, quando ouvi um grito agudo vindo de cima. Tão alto que parei por um momento com a chávena na mão. Era Ana. Depois ouvi o bater de pés molhados no chão e o seu grito furioso. Vasco, vem cá imediatamente! A água está gelada! Ouvi Vasco a murmurar sonolento e a porta da casa de banho a bater. As suas vozes misturaram-se num burburinho de raiva e inarticulado. Não conseguia distinguir as palavras, mas as entoações falavam por si. Passaram-se cerca de 20 minutos. Durante esse tempo, consegui tomar o pequeno almoço e lavar a louça calmamente. O silêncio lá em cima foi substituído por passos pesados e rápidos, dirigidos à escada da minha cave. A porta abriu-se sem bater. Vasco estava na soleira. Já estava vestido, mas o cabelo estava molhado e despenteado. O rosto estava carrancudo e os olhos mostravam uma mistura de confusão e raiva. Mãe, precisamos de falar. Eu estava sentada na minha poltrona a tricotar. As agulhas continuavam a bater ritmicamente enquanto levantava os olhos para ele.
Esforcei-me para que o meu rosto expressasse apenas uma curiosidade calma e ligeiramente cansada. O que aconteceu, filho? O que aconteceu? Ele passou a mão pelo cabelo nervosamente. Cortaram-nos a água quente e a internet não funciona há 3 dias. Liguei para a empresa de gestão. Disseram que os pagamentos deste mês foram rejeitados. O débito direto da tua conta foi recusado. Ele olhava para mim fixamente, à espera de uma explicação. Não estava a acusar. Por enquanto, estava apenas a constatar um facto que não se enquadrava na sua visão do mundo. Mãe, saltaste os pagamentos dos serviços. A Ana está muito chateada. Ela teve de se lavar com água fria. Larguei lentamente o tricô na mesinha ao lado da poltrona. Olhei para o meu filho, para o seu caro pijama de casa, para o relógio no pulso. Deixei o silêncio prolongar-se um pouco, observando como a impaciência no seu rosto dava lugar à irritação. Ah, meu Deus, disse eu finalmente, e a minha voz soou com uma preocupação sincera, mas de idosa. É verdade, devo ter me esquecido de algo. Suspirei, abanando a cabeça com pesar. A reforma deve estar a acabar, Vasco. É tão pequena agora, tantos gastos. Deve ter faltado dinheiro na conta. Vais ter de pagar este mês, tu e a Ana. Sabes os números das contas. Ele olhava para mim como se eu estivesse a falar uma língua estrangeira. Nos seus olhos brilhou incredulidade, depois uma irritação condescendente. Não via à sua frente uma pessoa que tomou uma decisão, mas sim um objeto velho e avariado que começou a falhar. Faltou dinheiro? Mãe, como é que isso pode acontecer? Tu sempre fizeste os teus cálculos. Estou a envelhecer, filho. Suspirei novamente. A memória já não é a mesma. Mas não faz mal, vocês são jovens, trabalham, paguem. Afinal, é a vossa casa. Pronunciei a última frase suavemente, sem qualquer crítica, mas ela pairou no ar. Ele franziu a testa, claramente insatisfeito com a resposta. Esperava desculpas, agitação, promessas de resolver tudo, mas recebeu apenas um tranquilo passar de responsabilidade. Está bem, resmungou ele, sem saber o que mais dizer. Eu resolvo. Ele virou-se e subiu. Eu não me mexi. Escutei. Eu sabia que o mais importante estava prestes a começar. Subi as escadas em silêncio, como um rato, e parei na sombra junto à porta entreaberta que dava para o corredor. Ouvi as suas vozes abafadas e sibilantes vindas da cozinha. Então, era Ana. O que é que ela disse? Diz que a reforma está a acabar, que não havia dinheiro suficiente. Diz que temos de pagar nós. A voz de Vasco soava desamparada. Houve um breve silêncio, e depois ouvi o sussurro baixo e venenoso de Ana. Aquele sussurro era mais assustador do que os seus gritos na casa de banho. Ela está completamente fora de si. É a idade. Ela não se lembra de nada. Não importa se ela está a fazer de propósito ou não. Tu percebes o perigo? Hoje ela esqueceu-se de pagar a água e amanhã vai ligar a cancelar a fiança do crédito à habitação porque lhe deu na cabeça. Ela não faria isso, começou Vasco inseguro. Não faria? Interrompeu ela. Vasco, acorda. Ela está a ficar incontrolável. Não podemos depender dela. Temos de falar com o banco, saber o procedimento para a tutela. Se a declararmos incapaz, podemos obter procuração para gerir as contas dela, para o bem dela e para a nossa tranquilidade. Tutela, procuração, declarar incapaz. Estas palavras não me queimaram. Caíram no vazio frio do meu interior e ficaram lá como gotas de chumbo derretido.
A última gota de dúvida, o mais pequeno grão de culpa que ainda podia aquecer-se no canto mais longínquo da minha alma, evaporou-se sem deixar rasto. Eles não queriam apenas usar o meu dinheiro. Queriam tirar-me o meu nome, a minha vontade, o meu direito de ser pessoa, transformar-me numa carteira muda que pudesse ser controlada. Virei-me em silêncio e voltei para a minha cave. As agulhas esperavam por mim, mas agora eu sabia que a viagem de amanhã a Ruth não era apenas um pedido de ajuda. Seria a preparação para uma guerra que eles acabavam de me declarar, e eu estava pronta para ela. Na manhã seguinte, levantei-me antes do amanhecer. Disse que ia à cidade para um check-up médico de rotina, uma mentira que saiu dos meus lábios facilmente e sem hesitação. Ana apenas acenou com a cabeça, mais preocupada em como ferver a água para o café no fogão, já que o jarro elétrico estava mudo. Vasco já tinha saído para o trabalho, deixando um maço de faturas impressas na mesa da cozinha. Uma crítica silenciosa e um lembrete dos seus incômodos. Não olhei para elas. Pegando na minha mala antiga, onde tinha arrumado cuidadosamente a pasta grossa com os extratos bancários, saí da casa que já não considerava minha. A campainha tocou, deixando-me entrar da rua barulhenta para um espaço quente que cheirava a pão fresco e café. O pequeno café numa rua tranquila no centro de Lisboa era o meu lugar com a Ruth desde os tempos em que éramos jovens profissionais. Ruth já estava sentada na nossa mesa favorita junto à janela. Ela quase não tinha mudado ao longo dos anos. A mesma postura reta, o cabelo grisalho curto e um olhar perspicaz e observador por trás dos óculos de aro austero. Já comia tarte de maçã, não esperei. Ela declarou, em vez de me cumprimentar, apontando para um prato vazio. Pede o teu café e desenrola-te. O que é que te deu para fazeres uma asneira destas? Sentei-me em frente, pedi um café preto sem açúcar à empregada que se aproximava e coloquei a pasta volumosa na mesa. Ruth olhou para ela, depois para mim. Não tens um aspecto muito bom, mas os teus olhos estão diferentes. Diferentes como? Perguntei, abrindo os fechos da pasta. Zangados, respondeu ela secamente. Finalmente. Quando me trouxeram o café, já eu tinha espalhado na mesa a primeira folha, o extrato do ano retrasado. Ruth colocou os óculos, que antes estavam na sua cabeça, e puxou as folhas para perto. Durante alguns minutos, houve silêncio no nosso canto do café, apenas interrompido pelo tilintar da minha colher na chávena e pelo farfalhar do papel sob os seus dedos experientes. Ela não estava a ler, estava a digitalizar. O seu dedo, seco e fino como uma régua, deslizava pelas linhas, parando, voltando, parando de novo. Eu não disse nada. Eu sabia que ela não precisava dos meus comentários. Os números falavam com ela na sua própria língua. Certo, disse ela finalmente, sem levantar a cabeça. Reforma transferida no dia 8. Padrão. Pagamentos de serviços públicos, hipoteca, débito no dia 15. Quantias grandes, mas previsíveis. E isto aqui. O seu dedo parou numa linha a meio do mês. Auto Prime, e uma quantia de 370 euros. Não sei, respondi honestamente. Não tenho carro desde que o meu marido morreu. Um pagamento mensal, todos os meses, no dia 22, exatamente 370 euros. Há 2 anos. Ela virou algumas páginas. Aqui está outra vez, e outra. Compraste um carro em leasing, Helena? Claro que não. Senti o frio, que se tornara o meu companheiro nos últimos dias, apertar-se ainda mais no meu peito.
Pensei que não. Ruth pegou num guardanapo e escreveu o nome com uma caneta. Vamos em frente, e isto é ainda mais interessante. Condomínio Sol Nascente, pagamento trimestral, imposto sobre a propriedade e manutenção. Isto deve ser para a casa, presumi. Não, cortou Ruth. Ela levantou o seu olhar penetrante para mim. Ontem, depois do teu telefonema, verifiquei algumas bases de dados abertas. A empresa de gestão do vosso condomínio chama-se Lazer e Conforto. Eu verifiquei o que é este condomínio Sol Nascente. Eles só gerem um empreendimento na cidade. Um novo complexo residencial, o condomínio Mar Sereno, no outro lado da cidade. Tens um apartamento lá, Helena? Eu abanei a cabeça em silêncio. Faltou-me o ar. Ruth recostou-se na cadeira e tirou os óculos. Olhou para mim longamente, pesadamente, e nos seus olhos já não havia curiosidade profissional. Havia apenas uma amarga e antiga certeza. Helena, disse ela em voz baixa, mas clara, e as suas palavras soaram como uma sentença. Não se trata apenas de água e luz, não é apenas ingratidão, é roubo. Ela virou uma das folhas para mim. Estes 370 euros por mês para o carro. Ana tem um SUV branco, certo? Grande e brilhante. Eu assenti. Ela comprou-o há 2 anos, gabou-se de ter feito um bom investimento. Está em leasing. E eu estou disposta a apostar a minha reforma que o contrato foi assinado, usando os teus dados e a tua fiança. O teu historial de crédito impecável e o estatuto de comutuária do crédito à habitação abriram-lhes todas as portas. Eles simplesmente adicionaram outro crédito em teu nome. E este condomínio Sol Nascente. Fui ver a quem pertencem os apartamentos nesse complexo. Um deles, um pequeno estúdio, foi comprado há 2 anos em nome de Maria Manuela Tavares. Este nome é-te familiar? Tavares, o apelido de solteira de Ana, Maria Manuela, a mãe dela. Lembrei-me de Ana me ter dito alegremente, uma vez durante o jantar, que a mãe finalmente se tinha mudado para o seu próprio apartamento, pequeno, mas seu. Eu até me tinha alegrado por ela na altura. Eles não se limitaram a deixar-te pagar a casa deles. Ruth baixou a voz e as suas palavras caíam como pedras. Eles fizeram da tua conta o seu cofrinho pessoal. Eles tiravam dinheiro de ti para pagar o leasing do carro de Ana e para sustentar o apartamento da mãe dela. Eu estava sentada a olhar para os números. Auto Prime, condomínio Sol Nascente. Linha após linha, mês após mês, ano após ano. E na minha cabeça ressoava o riso de Ana, agudo como um latido. Mendiga não tem permissão para se servir na minha casa. Mendiga. Aquela a quem foi negado um copo de água do frigorífico deles estava, na verdade, a pagar a vida dupla deles. Eu pagava a gasolina no depósito do seu carro de luxo. Eu pagava o aquecimento nos radiadores do apartamento da mãe dela. Cada camisola nova, cada ida a um restaurante, cada ilusão de uma vida bonita era construída sobre a minha humilhação, o meu silêncio, sobre o dinheiro que eles metódica e friamente roubavam da minha conta. O sussurro deles na cozinha sobre tutela e incapacidade adquiriu um novo e sinistro significado. Não tinham medo que eu me esquecesse de pagar. Tinham medo que eu um dia me lembrasse e olhasse para os números. Queriam prender-me numa jaula de senilidade para continuar a ordenhar-me até ao último cêntimo. Levantei lentamente os olhos para Ruth. Não havia lágrimas no meu olhar, não havia desespero, apenas gelo. Gelo ártico absoluto. O que é que eu preciso de fazer? Perguntei.
A minha voz não tremeu. Ruth sorriu ligeiramente com o canto dos lábios. Essa é a pergunta certa, disse ela. Primeiro, vais comigo ao notário agora mesmo e cancelas todas as procurações que lhes possas ter assinado. Segundo, ela colocou novamente os óculos e puxou o guardanapo com as anotações para perto. Segundo, vamos começar a ligar, primeiro para a Auto Prime e depois para o teu banco. Ruth disse que uma visita pessoal seria mais eficaz do que um telefonema. As pessoas, segundo ela, tornam-se mais cooperantes quando veem à sua frente, não uma voz no telefone, mas uma pessoa real com documentos nas mãos. E ela foi comigo. O primeiro a ser visitado foi o estande de automóveis Auto Prime. Estava localizado num edifício enorme e cintilante de vidro nos arredores da cidade. Lá dentro era claro, frio e cheirava a pneu novo e couro caro. Um jovem de fato impecavelmente engomado, com um sorriso colado no rosto, apressou-se a vir ter conosco. Bom dia. Posso ajudar? Estão a escolher um novo automóvel? Ruth deu um passo à frente, protegendo-me. Nas suas mãos estava a pasta com os nossos documentos. É sobre um automóvel que gostaríamos de falar. Especificamente aquele. Ela disse a marca e o número do SUV branco de Ana. Precisamos do seu gerente principal ou do chefe do departamento de atendimento ao cliente. O sorriso no rosto do jovem tornou-se um pouco menos confiante. Ele conduziu-nos a um pequeno gabinete de vidro, onde um homem mais velho, com um rosto cansado, mas bem cuidado, estava sentado à secretária. Apresentou-se como o diretor comercial. No que posso ajudar? Perguntou ele, avaliando-nos. Eu coloquei silenciosamente na mesa a cópia do contrato de leasing e o extrato da minha conta, onde Ruth tinha circulado os pagamentos mensais com uma caneta vermelha. O homem folheou rapidamente os papéis. Sim, Ana Almeida, está tudo em ordem. Os pagamentos são feitos regularmente. Houve um pequeno atraso este mês, mas penso que é uma falha técnica. Qual é o problema, afinal? Olhei-o diretamente nos olhos. O gelo dentro de mim deu à minha voz uma firmeza que eu própria não esperava. O problema é que a fiadora deste contrato sou eu, Helena Almeida. Aqui está o meu cartão de cidadão, e a assinatura no contrato não é a minha. Empurrei a cópia do contrato para ele. Ele pegou nela, aproximou-a dos olhos, depois olhou para o meu cartão, para minha assinatura nele. O seu rosto mudou lentamente. A benevolência profissional deu lugar primeiro à perplexidade e depois a uma ansiedade mal disfarçada. Quer dizer que... Quero dizer, continuei calmamente, que a minha assinatura foi falsificada. Eu nunca vi este contrato e não dei consentimento para o uso dos meus fundos para o pagar. Vou apresentar uma queixa formal de fraude. A palavra fraude funcionou como um choque elétrico. O diretor pegou imediatamente no telefone interno. A sua voz tornou-se baixa e tensa. Ele já não olhava para nós. Olhava para os papéis que estavam à sua frente na mesa, como se fossem cobras venenosas. Não esperamos que ele terminasse a conversa. Ruth deixou na mesa o cartão de um advogado seu conhecido. Aguardamos o seu telefonema, disse ela, e saímos. O próximo ponto foi o banco, aquela mesma agência central, onde outrora, cheia de esperança, assinei os documentos do crédito à habitação. Aqui, tudo era diferente. Portas pesadas de carvalho, um silêncio que só era quebrado pelo farfalhar das notas atrás dos vidros blindados dos balcões e pelo cheiro a papel velho e dinheiro.
Fomos conduzidas ao gabinete do gerente, um homem de meia idade com óculos sérios. Ele lembrava-se de mim. Helena Almeida, é um prazer vê-la. A nossa cliente mais fiável, disse ele, apertando-me a mão. Sentei-me e, tão metodicamente como no estande de automóveis, espalhei os documentos à sua frente, mas desta vez eram mais. Extratos de 2 anos, as marcações vermelhas da Ruth em frente aos pagamentos para a Auto Prime e, numa folha separada, a prova das transferências para o condomínio Sol Nascente com a impressão do registro da proprietária do apartamento. O gerente ouviu em silêncio. O seu rosto tornava-se cada vez mais sério. Ele examinou atentamente cada papel, cada número. Ao contrário do gerente do estande de automóveis, ele não mostrava surpresa, mostrava preocupação. Ele via à sua frente não apenas um conflito familiar, mas uma séria violação dos procedimentos bancários e um potencial caso criminal que lançava uma sombra sobre a sua agência. Helena Almeida, disse ele finalmente, tirando os óculos e massageando a ponte do nariz. O que me está a mostrar é muito grave. Transferências não autorizadas da sua conta, possível fraude envolvendo o seu estatuto de comutuária. Eu calei-me, deixando-o chegar às conclusões certas. Face a estas informações, continuou ele, e a sua voz tornou-se oficial e dura. Sou obrigado a congelar imediatamente todas as operações desta conta de crédito à habitação até a conclusão de uma investigação interna. O Departamento de Segurança entrará em contato consigo o mais rapidamente possível. Congelar a conta. Isso significava não apenas um atraso no pagamento, significava incumprimento. Voltei para casa ao fim da tarde. A casa estava silenciosa. Ninguém me perguntou como tinha corrido a minha visita ao médico. Desci para a minha cave, sentei-me na poltrona e peguei no tricô. Eu estava apenas à espera. O bater das agulhas contava os segundos até a explosão. A explosão aconteceu cerca de 1 hora depois. Ouvi a travagem brusca do carro de Vasco no pátio. Ele voltou do trabalho mais cedo do que o habitual. A porta da frente bateu com tanta força que as paredes pareceram tremer. Ouvi passos rápidos e em pânico na sala de estar, e depois a voz dele, falhando, cheia de incredulidade e terror. Estava ao telefone. O que quer dizer que levam o carro? Que leasing? Está tudo pago. Que assinatura falsa? Vocês estão loucos? Ouvi algo a ser-lhe dito bruscamente do outro lado. A voz de Vasco tornou-se ainda mais lastimosa. Esperem, isto é um erro. Eu vou descobrir tudo agora. Não o levem, eu imploro. Ele atirou o telefone. Alguns segundos de silêncio. Eu ouvia a sua respiração pesada e ofegante. Aparentemente, Ana tinha entrado porque ouvi a voz dela, alarmada, e de repente tocou um segundo telefone, pelo que parecia, o móvel. Vasco atendeu, e o seu grito seguinte já não era um grito de pânico, era o grito de um homem sob quem a terra se abrira. Alô? Sim, sou Vasco Almeida. O quê do banco? Que investigação interna? Fraude? A conta? A conta está congelada. O que quer dizer em incumprimento? O mundo deles, construído sobre a minha cegueira e a mentira deles, desmoronou-se imediatamente, não tijolo a tijolo. Caiu num abismo como um comboio que descarrilou. E eu estava sentada na carruagem mais silenciosa a ouvir o ranger do metal. Ouvi o bater de pés na escada.
Não passos, mas sim um bater de pés, pesado, desordenado, furioso. A porta do meu quarto abriu-se com tanta força que embateu na parede, deixando um buraco no papel de parede. Os dois estavam na soleira. Os seus rostos estavam distorcidos pelo horror, brancos como o papel em que os seus contratos falsos tinham sido impressos. "O que é que tu fizeste?" gritou Vasco. Não era uma pergunta, mas uma acusação atirada com tanta força que o ar pareceu vibrar. As suas mãos estavam cerradas em punhos. O corpo inteiro tremia. Ana estava um pouco atrás dele. O seu rosto bonito estava crispado de raiva, transformado numa máscara feia. Toda a sua elegância fingida tinha desaparecido, como um banho de ouro barato. "Tu estás a arruinar-nos", continuou ela, e a sua voz falhou num grito agudo. "Estão a levar o carro. O banco ligou. Tu enlouqueceste de vez, velha bruxa." Eu estava sentada na minha poltrona, imóvel. No meu colo estava a pasta com os documentos, que eu tinha trazido preventivamente do esconderijo. As agulhas e o novelo de lã estavam tranquilamente na mesinha ao lado. Levantei lentamente os olhos para eles. A minha calma parecia enfurecê-los ainda mais. "Tu percebes o que fizeste?" continuou Vasco, dando um passo na minha direção. "Arriscamos uma investigação. Podemos ser acusados de fraude. Tu vais deixar-nos sem casa." "Sem casa?" perguntei em voz baixa. A minha voz soou invulgarmente uniforme naquela tempestade de emoções. "Esta é a vossa casa? Não é a minha. Eu sou apenas uma convidada aqui, ou como disse a Aninha, uma mendiga." Ao ouvir estas palavras, Ana estremeceu. Um medo fugaz passou pelos seus olhos. Ela percebeu que eu me lembrava que não era senilidade, era vingança. Tu és louca", ofegou ela. "Uma velha louca. Estás a fazer-nos mal de propósito." Abri lentamente a pasta no meu colo. Os meus movimentos eram lentos, calculados. Tirei uma folha, a cópia do contrato de leasing do SUV branco. Segurei-a com 2 dedos, como se tivesse nojo de a tocar. "Eu estava louca quando me esqueci de pagar a água, Aninha?" perguntei, olhando-a diretamente nos olhos. "E quando assinei isto, também estava louca? Ou naquela altura a minha sanidade era-te conveniente?" Vi o sangue fugir-lhe do rosto. Ela olhou para o papel na minha mão como se fosse um mandado de prisão. "O quê? O que é isso?" murmurou Vasco, embora soubesse perfeitamente o que era. "Isto, meu filho, é o contrato do carro da tua esposa. O mesmo que, provavelmente, já está a ser carregado no reboque. Tem a minha assinatura aqui, ou melhor, uma que se parece muito com a minha, só que eu não a pus lá." Tirei a próxima folha. A impressão do registro da proprietária do apartamento no condomínio Mar Sereno. "E isto?" Virei o olhar para Ana. "É a taxa para o conforto e a tranquilidade da tua mãe. Muito nobre da tua parte cuidares dela. Só que quem pagava este cuidado era eu, com a minha reforma. É interessante. Eu estava em mim quando transferia dinheiro para os serviços públicos dela todos os trimestres? Ou isso também foi um ataque de senilidade?" Eles estavam em silêncio. A raiva deles foi substituída por confusão e depois por um medo animal e pegajoso. Olhavam para os papéis nas minhas mãos, e só agora parecia que estavam a começar a compreender a verdadeira escala do desastre. Perceberam que eu sabia tudo, até ao último cêntimo. "Mãe", começou Vasco, e a sua voz tremeu, tinha um tom de súplica. "Mãe, isto é um erro, um mal-entendido. Nós íamos devolver-te tudo.
cada cêntimo. Vendemos o carro, vendemos o apartamento da sogra. Apenas retira as tuas queixas. Eu sorri. Um sorriso frio e sem alegria. Devolveriam? Quando? Quando tivessem a minha tutela, quando tivessem controlo total sobre as minhas contas, para eu não me esquecer de nada. Eu ouvi tudo, Vasco. Ouvi o vosso sussurro na cozinha. Este foi o golpe decisivo. O rosto de Vasco contorceu-se. Ele percebeu que estava apanhado na armadilha que ele próprio montara. Levantei-me calmamente, sem movimentos bruscos. Aproximei-me deles quase a tocar. Os dois recuaram involuntariamente, afastando-se de mim, a pequena mulher grisalha que ainda ontem afastavam como uma mosca irritante. Agora não viam em mim a sua mãe e sogra. Viam nos meus olhos uma força fria e implacável contra a qual não sabiam lutar. Viam o juiz. Olhei para Ana, para os seus lábios a tremer e os olhos cheios de terror. Lembram-se, há alguns dias, junto ao frigorífico, tu riste e disseste que uma mendiga não tem lugar na tua casa. E eu sorri na altura. Sorri de verdade. Lembrei-me daquele momento. Sabes no que pensei? Virei o olhar para o meu filho, para o seu rosto pálido e lastimável. Pensei, filho, não te esqueceste de dizer à tua esposa quem é que realmente foi o fiador desta casa? Quem pôs a sua assinatura no crédito à habitação por 30 anos? E quem, no final das contas, pagou a água todos estes anos, cujo copo ela me negou? O silêncio na cave tornou-se ensurdecedor. Olhavam para mim e nos seus olhos refletia-se a compreensão total e final. Já não gritavam, nem acusavam. As máscaras tinham caído, os papéis tinham mudado. Agora eram eles que imploravam. Viam a pilha de papéis nas minhas mãos, viam o gelo nos meus olhos e perceberam que o jogo tinha acabado, tinham perdido. Vasco foi o primeiro a quebrar. A sua raiva e medo desapareceram, deixando para trás apenas uma súplica trêmula e desesperada. Deu um passo em frente, estendendo as mãos para mim, como se quisesse agarrar uma boia de salvação. Mãe, mãezinha, imploramos-te. A sua voz falhou, transformando-se num sussurro lastimável. Não faças isso, por favor. Não ligues para o banco. Devolvemos tudo. Cada cêntimo. Vendemos o carro. Vendemos o apartamento da tua sogra. Apenas retira as tuas queixas. Imploramos, não ligues para o banco, ecoou Ana. E na voz dela, em vez de histeria, havia agora desespero. Olhava para mim como se olha para a única esperança. A mesma mulher que há alguns dias me apontava a porta da cave com desprezo. Olhei para eles, para aqueles dois rostos contorcidos pelo medo, e não senti nada, nem satisfação, nem pena, nem sequer raiva, apenas um vazio frio e distante. O gelo dentro de mim fez o seu trabalho, congelou tudo o que me poderia fazer vacilar. É tarde, respondi de forma uniforme, e a minha voz ressoou no silêncio da cave como o som de um martelo. Eu já liguei. Estas palavras desmoronaram a última esperança deles. Ana soltou um gemido baixo e agarrou a cabeça. Vasco caiu de joelhos, não dramaticamente, mas de forma desajeitada, como se as pernas simplesmente tivessem parado de o aguentar. Mãe, o que é que fizeste?
sussurrou ele, olhando para o chão. Tu arruinaste-nos, a tua família, o teu filho. E então eles jogaram a sua última carta, a mais suja e a mais desesperada. Ana, como se acordasse de repente, saiu a correr do quarto. Ouviu os seus passos rápidos na escada, vozes abafadas lá em cima, e 1 minuto depois ela voltou. Não estava sozinha. Puxava Mateus pela mão, o meu neto, sonolento, despenteado, um menino de pijama de dinossauros que não percebia nada. Ele esfregava os olhos e olhava assustado, ora para o pai de joelhos, ora para a mãe a chorar, ora para mim. Vê, vê! Gritou Ana, empurrando a criança para a frente. Ela transformou-o num escudo humano, no seu último argumento. Vê o que estás a fazer ao teu neto, ao teu único neto. Queres que ele cresça na rua? Estás disposta a deitar a tua própria família para a rua? Agarrou o ombro de Vasco, forçando-o a levantar a cabeça. Diz-lhe, Vasco, diz-lhe para ela pensar bem. Mãe, diz-lhes que foi um erro. Diz que agiste no calor do momento. Imploro-te, pelo menos por causa do Mateus. Este foi o seu pior, o seu último erro de cálculo. Pensaram que a visão do meu neto assustado derreteria o gelo no meu peito. Pensaram que eu, como sempre, me sacrificaria pelo bem da família. E por um momento terrível, quase tiveram razão. Quando vi os olhos arregalados e assustados de Mateus, o meu coração falhou uma batida. Algo dentro de mim tremeu, doeu, com uma dor surda e insuportável. Era o meu menino, o meu único raio de luz nesta casa fria. Eu fazia-lhe panquecas de manhã, lia-lhe contos de fadas à noite, ensinei-o a atar os atacadores, e agora estavam a usá-lo como arma contra mim, e essa dor era mais aguda do que qualquer humilhação que eu tinha sentido até então. Mas, através dessa dor, surgiu uma clareza fria e furiosa. Eu percebi que era precisamente por causa dele que eu não podia recuar. Eu não podia permitir que ele crescesse naquela atmosfera de mentira e hipocrisia. Não podia permitir que ele aprendesse com os seus pais que se podia humilhar e usar impunemente aqueles que eram mais fracos. A minha ação não era a destruição da sua família, era a sua única hipótese de salvação. Lentamente, ignorando o filho e a nora paralisados de expectativa, ajoelhei-me em frente a Mateus para ficar ao seu nível. Peguei nas suas pequenas mãos quentes nas minhas. Mateus, disse eu baixinho, e na minha voz não havia raiva nem medo, apenas uma ternura ilimitada, reservada apenas para ele. Não tenhas medo, meu anjo. Não está a acontecer nada de mal. A avó vai mudar-se em breve para um novo apartamento. Fica na cidade, mesmo ao lado do grande parque, onde estão os carrosséis. Lembras-te de termos ido lá? Ele acenou com a cabeça, inseguro. O seu lábio inferior tremia. Vais vir visitar-me. Vamos ao parque todos os dias e ao teatro de marionetas. Eu vou comprar-te o maior comboio elétrico. Está bem? Ele acenou novamente, mais confiante. Não percebia tudo o que estava a acontecer, mas percebeu o principal. A avó não o estava a abandonar. Ela continuava a amá-lo. Beijei-o na testa, inalei o cheiro familiar do seu cabelo. Depois levantei-me lentamente. As minhas costas endireitaram-se e senti que estava mais alta. A dor no coração não tinha desaparecido, mas a minha vontade era mais dura do que o aço. Virei-me para o meu armário antigo. No cadeirão ao lado dele já estava a minha mala previamente feita. Pequena, velha. Nela estava toda a vida que eu conseguia levar comigo.
algumas camisolas, um par de livros, fotografias do meu marido e do pequeno Vasco. Peguei nela. Pareceu-me surpreendentemente leve. Caminhei em direção à saída, passando pelo meu filho, ainda de joelhos, a olhar para mim com horror e incompreensão. Passando pela minha nora, cujo rosto estava paralisado na máscara de um jogador que perdeu. Não disseram mais uma palavra. Olharam apenas para mim a sair. Não tentaram impedir-me. Perceberam que era inútil. Subi as escadas, atravessei a sala de estar fria e sem vida, inundada pela luz da lua, e dirigi-me à porta da frente. Não olhei para trás. Eu sabia que não havia nada para lamentar ali. Na rua, um táxi já me esperava. Ao volante estava Ruth. Ela não fez perguntas. Abriu-me a porta de trás. Entrei no carro, pousando a mala ao meu lado. O carro arrancou suavemente, levando-me para longe daquela casa, daquela vida, de 17 anos de auto-engano. Olhava pela janela para as silhuetas escuras das árvores a passar. Não chorei. Senti apenas um alívio enorme e ilimitado, como se um fardo insuportável tivesse sido tirado dos meus ombros. Um fardo que eu carregava há tanto tempo que já me tinha habituado ao seu peso. Pela primeira vez em muitos anos, respirei fundo. O gelo dentro de mim começou a derreter, mas não por pena ou arrependimento. Estava a derreter, transformando-se em água limpa e fria, água de liberdade. O carro seguia pela cidade noturna, e as luzes dos candeeiros deslizavam pelo meu rosto, lavando as sombras do passado. Ruth estava em silêncio, e eu estava grata por aquele silêncio. As palavras não eram necessárias. Ela estava apenas a conduzir, confiante e calma, a levar-me para a minha nova vida. As primeiras semanas vivi com ela. Sentávamos-nos à noite na sua pequena cozinha, bebíamos chá de hortelã e falávamos sobre tudo, exceto o que tinha acontecido. Lembrei-me da nossa juventude, dos nossos maridos, dos nossos sonhos tolos. Ruth não se metia na minha alma. Ela estava apenas lá, e o seu apoio silencioso era mais curativo para mim do que quaisquer palavras. O desfecho da história do meu filho e da minha nora foi rápido e sem a minha participação. O banco, confrontado com factos de fraude, deu-lhes um ultimato: ou liquidavam imediatamente todas as dívidas e vendiam a casa para pagar o crédito à habitação e evitavam a acusação criminal, ou o banco próprio iniciava o processo. A escolha era óbvia. A casa enorme e fria, que era o orgulho deles e a minha maldição, foi vendida à pressa por um preço baixo. O apartamento da sogra também teve de ser vendido para pagar o estande de automóveis e outras dívidas que, afinal, também tinham. Eu não me interessei pelos detalhes. Ruth apenas mencionou uma vez que os tinha visto. Estavam a mudar-se para um pequeno e apertado apartamento alugado nos arredores da cidade. Nunca mais me telefonaram. Com o dinheiro que consegui recuperar através dos advogados, uma pequena parte do que investi na vida deles, consegui comprar um pequeno apartamento de um quarto só meu no meu bairro antigo, aquele onde vivia a maior parte da minha vida. Numa casa em frente ao parque, onde o meu marido costumava passear, onde o pequeno Vasco deu os seus primeiros passos. A mudança foi o dia mais feliz dos últimos 17 anos. Os carregadores traziam as minhas coisas antigas e familiares, o armário que já não parecia pesado, a minha poltrona favorita, as prateleiras de livros. Ao desembalar as caixas, era como se estivesse a desembalar-me a mim própria, a recuperar pedaços de alma que eu tinha mantido trancados por tanto tempo. Aqui estão os meus livros, os meus romances favoritos que reli dezenas de vezes.
Aqui está o meu álbum de fotos antigo com a capa de veludo. Aqui está a minha chávena de porcelana, da qual agora vou beber o meu café da manhã. O meu novo apartamento estava cheio de luz. Os raios de sol brincavam nas paredes recém-pintadas, dançavam no chão de parquet. Não havia tapetes brancos onde se tinha medo de pisar, nem mesas de vidro onde doía bater. Aqui era acolhedor, aqui havia vida. Eu voltei a viver de verdade. Inscrevi-me num clube de jardinagem que se reunia no nosso parque, e agora os meus parapeitos das janelas estavam cheios de vasos de gerânios e violetas. Encontrava-me com a Ruth no nosso café antigo, e ríamos tão alto que os outros clientes se viravam para nós. Ia ao cinema nas sessões da tarde, passeava pelas ruas sem destino, apenas a desfrutar da liberdade. Vasco ligou uma vez, um mês depois. Pediu permissão para trazer Mateus. Eu concordei. Ele trouxe o neto para a porta do meu prédio e entregou-mo em silêncio. Não levantou os olhos para mim. No seu olhar já não havia raiva nem súplica, apenas um cansaço cinzento e esgotado. Eu e Mateus passamos um dia maravilhoso. Comemos gelado no parque, andamos nos carrosséis e depois fomos ao teatro de marionetas ver o espetáculo do Pinóquio. Ele ria, apontava para o palco e eu segurava a sua pequena mão na minha e sentia o meu coração encher-se de uma felicidade calma e quente. Eu era apenas uma avó, não uma empregada, não uma patrocinadora, não uma vítima, apenas uma avó que amava o seu neto. E esse amor estava agora livre de quaisquer condições. À noite, depois de Mateus ir embora, voltei para o meu apartamento vazio, mas tão acolhedor. Sentia-me agradavelmente cansada. Fui para a minha cozinha, pequena, mas minha, com uma simples mesa de madeira e cortinas coloridas na janela. Aproximei-me do meu frigorífico, não um monstro prateado enorme, mas um branco normal, que zumbia baixinho no canto. Abri a porta. Lá dentro, na prateleira, estava um jarro com água. Tirei-o, peguei num copo limpo e alto na prateleira. Servi-me de um copo cheio de água fria e transparente. Gotículas geladas apareceram no vidro. Lentamente, em pequenos goles, bebi toda a água até ao fim. Foi a água mais saborosa da minha vida. Coloquei o copo vazio na mesa e fui para a janela. Lá embaixo, no parque, acendiam-se os candeeiros. A cidade vivia a sua vida, e eu, pela primeira vez em muitos anos, sentia-me parte dela. Eu estava em casa, eu era livre e finalmente encontrei a paz. É assim que termina a história de Helena. Uma história que nos faz pensar muito sobre os limites do amor maternal, sobre o sacrifício e sobre onde é que está a linha em que a paciência se transforma em autodestruição. Por um lado, o seu ato pode ser considerado cruel. Ela, na verdade, arruinou a vida do seu único filho. Mas, por outro lado, não terá sido esta a única forma de salvar-se a si própria de uma completa aniquilação moral e financeira? O seu cálculo frio foi a resposta a anos de desprezo frio. O que é que acham Helena agiu corretamente? Foi uma vingança justa ou um ato de desespero que foi longe demais? O que é que fariam no lugar dela quando as pessoas mais próximas não veem em vocês uma pessoa, mas apenas um recurso? Esta história deixa muitas perguntas. Se tiverem mais pensamentos, dúvidas ou curiosidade em saber algo mais, escrevam nos comentários. Eu terei muito interesse em ler os vossos raciocínios. Obrigado por terem ficado conosco até ao fim. A vossa opinião é muito importante para nós. Por favor, ponham um like neste vídeo se a história vos tocou
e subscrevam o nosso canal para não perderem novas histórias igualmente emocionantes. E claro, partilhem a vossa opinião nos comentários abaixo. Lemos todos os vossos comentários. Desejamos-vos tudo de bom. No final deste vídeo, aparecerá uma janela no centro do ecrã. Cliquem nela para verem as nossas outras histórias mais emocionantes.